Nesta manhã, Senhor, nós bendizemos o Teu nome, porque Tu és bom, cheio de graça e de misericórdia, e se manifestou a nós através do Teu Filho, enviando-o como um pagamento pelos nossos pecados. Nós te agradecemos por sermos incluídos no corpo de Cristo, participantes de promessas gloriosas e de todos os efeitos gloriosos da união com Cristo. E nesta manhã, Pai, nós estamos aqui diante do Senhor para ouvir a Tua palavra, para atender ao Teu conselho, e nós pedimos que o Espírito Santo de Deus venha ao nosso coração e nos abençoe, nos iluminando, derramando sobre nós, Pai, toda a graça para interagirmos com a Tua palavra de um modo profundo, verdadeiro e transformador. Nós pedimos isso para o Teu nome e para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero já convidá-los para o texto bíblico, Gênesis capítulo 41. Vamos até lá, por favor, Gênesis capítulo 41. Os irmãos vão ver que é um capítulo um pouco longo. E quando a gente está se preparando para pregar em textos assim um pouco mais longos, a gente sempre fica numa grande luta interior. Se a gente divide para poder olhar com um pouco mais de detalhes, ou a gente mantém o argumento da narrativa do autor e trata tudo dentro de um só bloco. A gente fica muito nessa dúvida, mas eu resolvi tratar como um único bloco, uma vez que os irmãos já conhecem bem a história. Então nós vamos olhar Gênesis capítulo 41. Quando eu estava me formando no Seminário Batista do Cariri, um dos meus professores, pastor Jaime Augusto, ele me deu a seguinte advertência. Ele disse assim: Perim. Ele nunca me chamou de Perim, ele sempre me chamava de Perim. Ele disse: Perim, cuidado com as 3 barras. A barra da saia, a barra de ouro e a barra da fama. A barra da saia, todos vocês sabem, são os perigos da imoralidade. A barra de ouro tem a ver com a avareza. E a barra da fama tem a ver com aquele distanciamento que a arrogância produz do pastor para com as pessoas. Então ele disse que todos os crentes são tentados nessas 3 barras, mas parece que os pastores são atingidos de uma forma mais intensa. Nas últimas semanas nós estamos falando a respeito da vida de José, e nós poderíamos dizer que José já passou por 2 barras. Ele passou pela barra da saia, da senhora Potifar, e ele também passou por testes relacionados à barra de ouro. Ele teve domínio, poder, ele teve todos os bens da casa de Potifar sob a sua gestão. E em todos esses testes, irmãos, ele se manteve íntegro. Hoje nós vamos ver José lidando com a barra da fama. Nós temos falado, irmãos, que esse homem, ele é proeminente no livro de Gênesis. Nós vimos que ele foi odiado pelos seus irmãos, vendido como escravo, caluniado pela esposa de Potifar e depois abandonado e esquecido na prisão por aquele em que ele um dia ajudou. Nós temos tentado mostrar para os irmãos que José, ele tinha um forte senso da soberania de Deus. Eu acredito que foi essa crença de que Deus tem um plano, esse plano perfeito, bom, mas que inclui momentos de muitas provações. Foi essa crença que manteve ele saudável e frutífero durante os seus anos de muita tribulação. Então nós vamos olhar hoje o processo da exaltação dele, vamos ver a grande virada na sua história e o modo como ele lidou, como ele enfrentou essa situação, como ele também teve que lidar com a fama. Então nós vamos, irmãos, lendo a passagem, à medida que nós formos lendo, nós vamos fazendo aqui algumas interrupções, apenas para sublinhar para os irmãos alguns temas que merecem destaque. Então vamos começar com o verso de 1 a 8. Aqui nós temos o tempo do esquecimento finalmente acabando no sonho de Faraó. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele em pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas e pastavam no cariçal.
Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então aqui, irmãos, nós temos uma movimentação divina acontecendo na nobreza do Egito, mas que tinha impacto diretamente na vida de José. O versículo 1 começa com a expressão, passados 2 anos. 2 anos de quê? 2 anos daquele esquecimento do copeiro-chefe que havia estado com José na prisão e José pediu que ele intercedesse junto a Faraó. Então você imagina que nesses 2 anos, José teve que exercitar certas virtudes espirituais que muitas vezes são difíceis para nós. Ele teve que exercitar fé, ele teve que exercitar paciência, ele teve que cultivar a esperança no coração. E vocês sabem, meus irmãos, que nós não gostamos muito desse caminho. Nós gostamos de interferências imediatas, nós queremos respostas rápidas, mas muitas vezes Deus permite que nós fiquemos nessa escola do silêncio, porque o silêncio é sim um grande local de aprendizado para todos nós. E todo esse silêncio divino de 2 anos é interrompido por 2 sonhos de Faraó. São 2 sonhos, mas vocês sabem que se trata de uma única história. No primeiro sonho, o Faraó está à margem do Nilo. Vocês sabem que o Nilo é o rio mais importante do Egito, um dos maiores do mundo. Esse rio era considerado sagrado, ele servia para irrigar toda a terra. E nesse sonho o Faraó está diante desse rio, que era inclusive tratado como uma divindade, e saem 7 vacas do rio, e essas vacas elas estavam pastando junto aqui ao que o texto chama de cariçal, que seria aquele capim que vai margeando ali todo o rio, e eles vão comendo aqueles juncos, né? Aquela região ali produz muitos juncos. E em seguida saem outras 7 vacas, vacas horríveis, feias, magras, e elas devoravam essas vacas gordas. Então usa aí um pouquinho a sua imaginação e imagina que percepção tanto macabra, você vê vacas magras literalmente devorando as carnes de vacas gordas. Esse é o primeiro sonho. O texto diz que ele acorda, dorme e é seguido por um segundo sonho. Esse ele vê 7 espigas em um único talo. Quem aqui já foi da roça, já trabalhou na roça, já colheu milho alguma vez? Eu nunca colhi milho, irmãos, eu roubei milho, infelizmente, eu me arrependo disso, viu? Mas eu roubava milho dos vizinhos, né? Uma coisa que eu me arrependo. Se tiver algum vizinho assistindo aí, me perdoe por isso. Mas, em média, você encontra 2 espigas, uma espiga. Eu estava lendo essa semana uma reportagem, né, que aconteceu aqui no nosso país, de um único pé de milho terem 10 espigas. Isso ganhou uma reportagem no jornal, para vocês verem como é uma coisa incomum. E você via ali uma espiga bonita, mas o restante tudo aquelas espiguinhas pequenininhas, feinhas, que não iam dar, certamente não serviriam de alimento. Mas aqui ele está vendo no mesmo pé de milho 7 espigas vistosas, 7 espigas cheias, seguidas de 7 espigas mirradas. Essas espigas mirradas, na visão de Faraó, foi por causa do vento que vinha do Oriente. Isso é muito comum lá na terra do Egito, é inclusive um grande destruidor de lavouras. Fala-se de um vento que vem dos desertos da Arábia, e esse vento quente carrega consigo muita areia. Então aquele vento quente junto com a areia vai destruindo completamente a lavoura. Então Faraó teve essa visão
de espigas que foram atacadas por fenômenos da natureza, e essas espigas devoravam as espigas vistosas. Então essa visão, depois que Faraó acorda, ele se levanta preocupado. E isso, irmãos, é uma coisa importante, porque no Egito antigo, o Faraó ele era visto como um semideus. E todas as coisas que ele sonhava sempre era interpretado pela nobreza como um acontecimento importante, um tipo de agouro que necessitava a interação deles lá com os seus sacerdotes para tentar entender, discernir o que estava acontecendo. É isso que nós vemos no versículo 8. Ele convida os sábios e os magos. Infelizmente, nós não sabemos discernir, nós não entendemos a diferença entre sábios e magos, mas nós queremos crer que eram pessoas que lidavam com ocultismo, com ciência. Eles eram intérpretes de sonhos, de eventos, faziam agouros, e eles também funcionavam como conselheiros do rei. E o faraó compartilha com eles o sonho, e infelizmente ou felizmente nenhum deles sabe dizer nada a respeito do que havia acontecido. O que nós sabemos aqui, que o que está acontecendo na verdade é que o único Deus, o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, está revelando seus planos futuros para um rei pagão. O Senhor está abrindo o livro da história, Ele está descortinando para um homem que não o conhecia, eventos que estavam relacionados ao futuro do Egito e também ao futuro do povo de Deus. Nesse meio tempo, irmãos, em que Faraó está conversando ali com os seus sacerdotes e ninguém sabe dizer nada, aquele copeiro-chefe que esteve com José na prisão, por uma providência divina, estava perto. E é isso que nós lemos a partir do verso 9, vamos até o verso 13 aqui nessa sessão. Diz assim: Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: Lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sobre prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos, cada sonho com a sua própria interpretação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os sonhos, os nossos sonhos, e ele nulos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então aqui o copeiro-chefe esquecido finalmente se lembrou. E vocês sabem que esse esquecimento e ao mesmo tempo essa recordação, tudo isso, irmãos, faz parte do plano de Deus. É simplesmente uma forma de dizer que o tempo da providência de Deus havia chegado. Vocês perceberam no versículo 9 que ele reconhece que ele errou, que ele pecou ao afastar José. Quando ele diz aí, eu estou me lembrando das minhas faltas, é quase como se tivesse acendido a luz na sua mente, ele dizendo, olha, alguém me pediu uma ajuda lá no passado, alguém que um dia estendeu as mãos para mim, me pediu auxílio e eu nada fiz, eu simplesmente esqueci. Ele conta o seu testemunho a Faraó. Vocês perceberam que é mais ou menos o mesmo tema, são dois sonhos. Esses dois sonhos tinham certas distinções, mas envolviam praticamente uma única história. Faraó fica muito interessado em saber e conhecer esse jovem hebreu e manda chamá-lo. A partir do 14, verso 14 até o 36, nós temos José na presença do homem mais importante do mundo. Diz assim: Então o faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: Tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: Não está isto em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou Faraó a José: No meu sonho, estava eu em pé na margem do Nilo, e eis que subiram dele 7 vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carriçal.
Após esta subiam outras vacas, fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas. E, depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasciam 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que me o interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também serão 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí, vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores à colheita dos bons anos que virão, e recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Então aqui José, meus irmãos, como eu disse, foi colocado diante do homem mais poderoso do mundo. O texto diz que ele teve que sair às pressas da masmorra. É quase como se Moisés estivesse sinalizando a velocidade da mudança da posição de José. O texto diz que ele tirou a barba, né? Isso é um detalhe que não está à toa aqui, né? Os hebreus, de modo geral, eles usam barba, né? Até hoje, nesse tempo aqui, muito mais. Os egípcios não. Eles rapavam o cabelo e tiravam completamente a barba, todos os pelos do corpo. E eles usavam uma espécie de uma peruquinha, você já deve ter visto naquelas gravuras do Egito, com aquele cabelinho que parece cabelinho de Playmobil, né? Vocês brincaram de Playmobil, né? Eu espero que os mais novos conheçam, né? Um Playmobil, era maravilhoso. Então era aquele cabelinho, né? Bem arrumadinho. Então o José teve que comparecer quase que na figura de um egípcio. Eu acredito que é isso que Moisés, através da narrativa, quer sinalizar. Irmãos, em todo esse parágrafo que nós lemos, há várias coisas que merecem destaque, mas a principal é José todo o tempo exaltando a Deus. Todo o tempo. Ele chega a Faraó, ouve o sonho de Faraó, e a primeira coisa que ele diz: Deus dará resposta favorável a Faraó. Deus dará resposta. O Faraó diz para ele: eu soube que você interpreta sonho. Ele diz: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Essa expressão favorável é a palavra hebraica shalom, né? A palavra paz. A ideia é assim: Deus vai dar uma resposta a você, Faraó, que vai trazer paz, que vai acalmar o seu coração. Então, várias vezes, irmãos, José vai exaltando o nome do Senhor. Ele diz no versículo 28, olha lá no final do versículo 28, ele fala assim: Deus manifestou a Faraó o que ele há de fazer. No versículo 32 ele fala: o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Veja que em todo momento ele está sinalizando: Deus, Deus, Deus.
Sabe, irmãos, o que está sendo demonstrado aqui é que o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus a quem José servia, não era um Deus provinciano, não era um Deus que estava apenas limitado à terra de Canaã, ele era o Deus do mundo inteiro. Os deuses egípcios que falavam através dos seus sacerdotes, eles ficaram calados diante do sonho. E por que eles ficaram calados? Primeiro, porque eles não existem. Mas segundo, porque existe um único Deus verdadeiro que manifesta o seu plano aos seus. Então o faraó conta ali o sonho. A única coisa que é acrescentada aqui em relação ao primeiro relato do sonho é que faraó diz que nunca tinha visto vacas tão feias como aquela e que elas prosseguiam feias mesmo depois de se alimentarem das vacas gordas. E ele também relata no versículo 24 a incapacidade dos seus magos em discernir o que estava acontecendo. Então aí vem a interpretação de José. José diz que o sonho é um único, as 7 vacas gordas e as 7 espigas vistosas tratam-se de 7 anos de fartura. E mais uma vez no versículo 25 ele diz assim: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que vai fazer. Então, foi Deus. Eu não sei se vocês percebem, mas no começo, no meio e no fim da fala de José, todo o tempo ele está apontando para o Senhor, todo o tempo ele está destacando o plano de Deus. Então aqui, irmãos, nós percebemos o coração desse jovem, mesmo passando 2 anos em silêncio, mesmo durante esses 2 anos, Deus sem se manifestar a ele ainda continuava crendo em Deus, ele ainda continuava acreditando nas promessas de Deus, ele ainda continuava com o coração completamente devoto do Senhor. Uma outra coisa que ele está dizendo aqui é que o Deus de Israel não era o Deus apenas daquela nação, mas era o Deus que governava o mundo inteiro. Então Deus fez saber a Faraó o que há de fazer, o que vai fazer no mundo. Então o nosso Deus, irmãos, é o Deus que governa todas as coisas. Essa mensagem aqui, de que o Deus verdadeiro governa todas as coisas, e inclusive a terra do Egito, com todas as suas divindades pagãs, essa mensagem, irmãos, é quase que uma preparação para o Êxodo. Quando nós chegamos lá no Êxodo, Deus vai derramar pragas, e cada uma daquelas 10 pragas é o desbancar de uma divindade egípcia, né? E a maior de todas, a 10ª, que era Anubis, o Deus dos mortos, vai ser destroçado pelo Deus de Israel quando há a morte dos primogênitos. Então é isso que está acontecendo. Deus, através de José, está se colocando como sendo o dono do mundo. Então José interpreta o sonho, fala de 7 anos de fartura, fala de 7 anos de fome, e depois ele ousadamente engata um conselho para Faraó, né? Ele foi chamado para dar a interpretação do sonho, mas ele, ousado, cheio do Espírito de Deus, ele já engata um conselho, dizendo que Faraó deveria escolher um administrador, um homem ajuizado e sábio, e que recolhesse 25% de tudo aquilo que estava sendo produzido, e isso iria preservar o Egito de perecer. Nós chegamos no versículo 37 agora, nós vamos até o 45, do 37 ao 45, irmãos, nós temos a grande virada da história de José, ou poderíamos dizer, uma das primeiras viradas, né? A história de José é interessante porque ela possui diversos clímax. Talvez o primeiro clímax é esse aqui, o segundo vai ser depois que ele se revela aos seus irmãos, mas esse aqui é o primeiro ponto alto da história dele. Do verso 37 ao 45 nós lemos assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete na mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro.
e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Irmãos, o que chama atenção nesse parágrafo aqui um pouco longo, primeiro é o reconhecimento de Faraó de que José tinha o Espírito de Deus. Isso aqui para a gente, irmãos, é uma coisa muito óbvia. Mas lembra, nós estamos falando de um homem pagão. Nós estamos falando de um homem que adorava diversas divindades. Então você imagina um homem dizendo isso, lá no verso 38, segunda parte do verso. Homem como este, em que há o Espírito de Deus. Verso 39, depois disse a Faraó José: visto que Deus te fez saber tudo isso. Isso aqui, irmãos, é quase que uma confissão de fé, né? Para as igrejas evangélicas hoje, que basta levantar a mão, você já aceitou Jesus. Se fosse isso aqui, iam logo tornar Faraó pastor, só faltava isso, né? Então é ele que está dizendo, um homem pagão dizendo isso, você tem o Espírito de Deus, foi Deus quem revelou isso a você. Então aquela proclamação da grandeza do Deus verdadeiro através dos lábios de José ecoou no coração desse homem pagão. E imediatamente ele torna José um administrador do Egito. Aí tem umas figuras aqui que são bem interessantes. A primeira é a roupa. Eu já falei para vocês, desde da primeira mensagem, que a roupa de José é um tema fundamental na narrativa. Ela vem sendo sempre mencionada. Ele começa com a túnica talar de mangas compridas, que é rasgada pelos seus irmãos. Depois ele vai para a casa de Potifar. Lá ele recebe também uma túnica de honra, que é rasgada pela mulher de Potifar. Depois ele vai parar na masmorra. E aqui, finalmente, ele está recebendo roupas novas, roupas finas. Aqui, irmãos, é um símbolo da honra recuperada. É como se Deus estivesse vindicando ele diante de todo o Egito como um homem justo, como um homem correto, como um homem íntegro. Todas aquelas acusações que foram feitas com ele simplesmente caíram por terra. Ele recebe anel, ele recebe um colar. Esse anel é quase como um símbolo de autoridade, é como se o faraó estivesse dando uma procuração para ele. Ele poderia ajudar, fazer o que ele quisesse no Egito. Ele tinha agora todo o poder nas suas mãos. Ele é colocado na carruagem do faraó, ele é levado pelas ruas do Egito e reverenciado. Você consegue imaginar isso, irmãos? Um jovem que há poucas horas tinha saído de uma masmorra. Ele estava há 2 anos encerrado numa masmorra. De repente ele está diante de Faraó e no capítulo seguinte ele está vestido com todo o traje da nobreza egípcia e sendo reverenciado nas ruas da cidade como uma pessoa importante. Enquanto eu estive pensando nisso durante a semana, eu peço que vocês não me julguem, porque o meu pensamento pode parecer um pouco maldoso, né? Mas eu fiquei imaginando a cara da mulher de Potifar vendo isso, né? Fiquei imaginando lá, né, José andando no carro, ela ali, ele... Mas isso é porque o meu coração, irmãos, talvez não seja um coração como o de José. Eu tenho certeza que ele não deve ter feito isso de maneira alguma. Outro fato importante é a mudança de nome dele. O faraó concede a ele o nome Zafenate Paneia. Nome bonito, não é? Quem quer colocar o nome no filho aí? Zafenate, venha. Zafenate Paneia significa o revelador de segredos. Então era um nome que tinha a ver com a história de José. Ele deu para ela como esposa uma jovem chamada Asenate. Ela era filha de Potífera e estava ligada ao sacerdócio egípcio. Isso também é uma coisa importante. É como se Faraó quisesse identificar José como uma autoridade religiosa. Então ele tinha tanto poderes civis quanto poderes religiosos sob as suas mãos. Um outro elemento que chama a atenção é a quebra da prática da poligamia dos patriarcas.
Então você tem lá Abraão, Isaac, Jacó, todos tiveram mais de uma esposa. José quebra essa prática e ele vai ser monogâmico, conforme a Bíblia ensina. E todo esse trabalho aqui, irmãos, do faraó, é uma tentativa de naturalizar a José. Ele está tentando tornar José uma espécie de um egípcio. Mas em todo momento, irmãos, a gente vai perceber ao longo da história que José tem um coração com o Senhor. Ele não ficou soberbo com nenhuma dessas coisas. Parece que aquela escola do sofrimento, do isolamento, do silêncio de Deus, tornou ele um homem muito santo, um homem muito humilde. Ele não vai se mostrar em nenhum momento impressionado com o dinheiro, com a fama, com o poder. Ao contrário, durante toda a sua história, ele sempre está dando crédito a Deus. Ele não queria lucrar com o dom de Deus, mas ele utilizaria a capacitação divina para servir. É muito bonito ver isso na vida desse homem. Nós temos então, a partir do verso 46, José exercendo o seu dom e formando a sua família. Vamos lá, do 46 até o 52. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todos os meus trabalhos e toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Maravilhoso, meus irmãos, isso aqui. Então, logo ele foi colocado naquela posição, ele se lançou, irmãos, com toda a dedicação para realizar aquela obra que tinha sido confiada a ele. O texto fala que ele já tinha 30 anos de idade, ele viajou por todo o império, armazenando víveres, criando estratégias de armazenamento, mas era uma prosperidade tão grande que chegou ao ponto de eles simplesmente não terem mais condições de contar o que estava sendo produzido. E nesse momento também foi a ocasião que nasceram seus filhos, e isso é uma coisa muito importante na narrativa. O primeiro filho dele, versículo 51, se chama Manassés. Manassés é que faz esquecer. Muito interessante isso, porque é como se ele, através do nome que ele deu ao seu filho, ele estivesse demonstrando que toda a sua luta, todas as suas mágoas, todas as suas tristezas, todas as suas decepções haviam, meus irmãos, sido esquecidas. Tudo ficou para trás. Tudo é esquecimento. Então, cada vez que ele olhasse para aquele filho dele, é quase que realçando esse compromisso do perdão. Vocês sabem, né, que o perdão, ele é tanto um ato quanto um processo. O perdão, ele começa quando você toma mesmo uma decisão de perdoar, mas aquela decisão inicial não é a garantia que todos os sentimentos do seu coração estão resolvidos. Você vai precisar, às vezes, orar, você vai precisar mortificar sua carne, às vezes você vai precisar repreender a si mesmo, até que aquele perdão seja consumado. Então, eu imagino Manassés dessa forma. Eu imagino todas as vezes em que Satanás, de alguma maneira, fosse lá tentar semear alguma memória ruim na cabeça de José, tentando talvez suscitar alguma tristeza antiga, ele olhasse para aquele menino, esquecimento. Esquecimento, isso passou, isso morreu, isso não me afeta mais. Então esse foi o Manassés. Efraim significa fruto em dobro. Então é quase como se ele tivesse feito as contas. O que ele passou e o que ele recebeu foi em dobro.
né? No Novo Testamento, Paulo fala que as coisas, as aflições desse mundo não podem ser comparados com aquilo que o Senhor há de nos dar. Então, é quase se ele tivesse feito as contas. Valeu a pena, foi tudo em dobro. E do verso 53 ao 57, nós temos José utilizando o seu dom para abençoar os necessitados. Nós lemos assim: passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, e o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Não sei se vocês percebem, o verso 57 é a preparação para o que vem a seguir. Todas as terras vinham ao Egito. Então, dentre todas as terras que vinham ao Egito, vai vir também uma certa família de Canaã, e eles vão ter que finalmente encarar o pecado deles, né? Então, Moisés era um escritor muito habilidoso, né? Se ele fosse escrever esses roteiros de série, né, que termina o capítulo deixando você em suspenso com o que ia acontecer, eu tenho certeza que ele seria bem sucedido. Aqui ele já está deixando o caminho preparado para o próximo momento da história desse homem. O que chama a atenção, irmãos, nesses versículos é que José, ele recebeu poder, ele recebeu autoridade, ele tinha posses, ele tinha nome, mas ele não usou nenhuma dessas dádivas para se promover. Ele não usou nenhum momento para se colocar como alguém que deveria ser abençoado, que deveria ser reverenciado. Ele usou isso para honrar o nome de Deus e ajudar os necessitados. Então ele usou todas as ferramentas que Deus lhe deu, nesse momento aqui, para ajudar cerca de 5 milhões de famintos. Vocês já conseguiram imaginar um tipo de política pública que sustenta durante 7 anos 5 milhões de famintos? Pois é, Deus usou José para que isso acontecesse. Então Deus deu sabedoria a ele, Deus deu poder, Deus lhe deu condições e ele usou tudo que tinha para abençoar as pessoas e honrar o nome do Senhor. Irmãos, chegando aqui ao fim desse capítulo, quero trazer algumas lições que essa história nos ensina. Eu tinha separado umas 15, né? Mas aí a gente ia até 1h da tarde, não ia dar para fazer a ceia, então eu resolvi diminuir algumas delas e outras deixar um pouco mais para frente. Essa história, irmãos, em primeiro lugar, mostra que nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. Lá em Lamentações 3, versículo 26, o profeta fala isso, que bom é esperar no Senhor e fazer isso em silêncio. Nós vimos aqui que a narrativa começa com José esperando 2 anos, mas esses 2 anos foram parte de uma espera muito maior. José, na verdade, está esperando desde os 17 anos. Aqui ele já tinha 30 anos de idade. Então, durante todo esse tempo, foi um tempo de espera. E o que essa história, irmãos, mostra para todos nós e traz de lição para os crentes que estão do outro lado da história, é que vale a pena você esperar em Deus. Vale a pena você esperar o tempo do Senhor. Algumas vezes, Deus vai permanecer em silêncio. Em alguns momentos, você vai ter a sensação que o Senhor Deus está demorando. Mas é assim, irmãos, o plano dele é perfeito. O plano dele ocorre na hora que ele estabeleceu. O fato é que esse processo de Deus formar caráter cristão na gente, através do sofrimento, através do isolamento, através das muitas provações, esse processo, irmãos, é meticuloso. Muitas vezes ele é dolorido,
Para nós aparenta ser demorado, mas nós precisamos, e aprendemos isso nessa história, a cultivar fé, a não desanimar, a permanecer crendo no Senhor. Nós percebemos, irmãos, que durante esses anos todos de silêncio, José não foi enfraquecido espiritualmente. José permaneceu leal a Deus, ele permaneceu com o seu coração conectado ao Senhor. E tão logo ele teve a oportunidade de falar publicamente, a primeira coisa que ele fez foi honrar o nome de Deus que havia deixado ele naquela prisão por tantos anos. Esse deve ser o espírito que domina o nosso coração. Então, se você está aqui hoje, você está numa sensação de masmorra espiritual, você está numa situação de que parece que Deus está em silêncio, que Ele não vem ao seu encontro, eu espero que essa história encha o seu coração de esperança, renove a sua fé em Deus e que você aproveite esse momento para buscar o Senhor, para conhecer ao Senhor, porque há diversas lições espirituais que Deus te ensina nos tempos de silêncio. Segunda lição, essa história mostra, irmãos, que as riquezas desse mundo são frágeis. 7 anos de fartura, 7 anos de extrema pobreza. Quem mandou a fartura? Foi Deus que mandou a fartura. Quem mandou a pobreza? Você vai dizer, foi o diabo. Não foi o diabo, foi Deus que mandou. O texto não diz aqui, as espigas endemoniadas saíram para atacar, as espigas. O texto não diz nada disso. Deus mandou a riqueza, Deus mandou a pobreza. Esse é um discurso que muitos evangélicos não conhecem hoje. Muitos evangélicos pensam, a riqueza vem de Deus, a pobreza vem do diabo. Eles resumem todo o trato de Deus com o seu povo a partir dessa visão. E nós vemos que isso não é verdade. A pobreza chegou aqui para quem também era de Deus, para quem era fiel, para quem buscava o Senhor. Mas o ponto que eu quero de fato destacar aqui para os irmãos é que essa história mostra que as riquezas são frágeis. Uma hora você pode ter, outra hora você pode perdê-las. A saúde também é frágil, uma hora você tem, outra hora você pode perdê-la. É por isso que lá em 1 Timóteo 6, versículo 17, Paulo vai dizer assim, Timóteo, fala aí para os ricos da igreja, na igreja lá que ele pastoreava, tinha pessoas ricas, ele diz, fala para os ricos, para que eles não depositem a sua confiança na instabilidade das riquezas. Veja, as riquezas são estáveis e por elas serem estáveis, não deposite a sua confiança nela, mas em Deus que proporciona a você tudo o que você necessita. Então as riquezas, meus irmãos, são frágeis. A prosperidade é frágil. Nós temos hoje, amanhã nós podemos perdê-la. Mas uma coisa que não pode mudar é o fato de que, seja na carestia ou seja na prosperidade, nós temos que glorificar o Senhor. Nós temos que honrar o Senhor. José honrou ao Senhor enquanto estava na masmorra. E ele honrou o Senhor também quando ele foi colocado numa carruagem real e reverenciado pelas ruas do Egito. Nós temos que aprender a glorificar a Deus em todo momento. Nós temos que aprender, irmãos, que o Senhor é a fonte da nossa alegria, que nós não dependemos de nada e nem de ninguém desse mundo para termos alegria completa no nosso coração. Se você não aprendeu essa lição, eu quero te dizer isso. Se você não aprendeu, você é escravo daquilo que você ama. Se você ama, por exemplo, a sua saúde é o seu Deus. Se ela for tirada de você, você acabou. Se você ama os seus bens são o seu Deus, e no momento em que qualquer toque for dado nele, você vai se desestabilizar completamente. É por isso que a Bíblia ensina, tenha Deus como a sua fonte de alegria, tenha o Senhor como a satisfação do seu coração. Se você colocar Deus como sendo o centro de onde vai orbitar todas as outras áreas da sua vida, você vai ter um relacionamento correto com as suas riquezas, você vai ter um relacionamento correto com a sua saúde. Terceira lição, vamos lá. Essa história ensina que nós temos que esquecer as ofensas sofridas. O nome Manassés, inclusive, ressalta esse ponto. Irmãos, José deixou tudo para trás. Pensa nisso. José deixou o direito à primogenitura, que foi tirado dos seus irmãos quando rasgaram as suas vestes, ele deixou para trás.
a perseguição que ele sofreu dos seus irmãos e depois na casa de Potifar, ele deixou para trás. A maldade, as injustiças, as muitas vezes que as suas vestes foram rasgadas, ele deixou tudo para trás. Meus irmãos, isso é uma coisa incrível. Dos 30 aos 110 anos de idade, nenhuma palavrinha de ressentimento. Não é uma coisa maravilhosa isso? Nem da sua família, nem com respeito à esposa de Potifar, nem o copeiro-chefe que se esqueceu dele, ele deixou tudo para trás. E Manassés, como eu disse para vocês, era o selo, era o aspecto visível dessa decisão que ele tinha tomado no seu coração. Você, irmão e irmã, você precisa aprender a deixar para trás. Você precisa aprender a esquecer. Você precisa deixar a vingança com o Senhor. Você precisa abandonar a tentativa ou o anseio de querer vingar-se, de querer pelo menos assistir uma retribuição, ver a pessoa que te causou algum dano, sentir pelo menos uma dorzinha para você poder olhar com aquele sorrisinho de canto de boca. Você tem que abandonar isso. Você precisa perdoar. A palavra do Senhor, irmãos, diz que a falta de perdão quebra o nosso relacionamento com Deus. Quando nós lemos lá na oração do Pai Nosso, Jesus vai tratando lá da oração do Pai Nosso e depois ele dá uma explicação. Ele diz assim: se nós perdoamos aos nossos ofensores as suas ofensas, também o nosso Pai Celestial perdoa as nossas ofensas. Mas se nós deixamos de perdoar as ofensas cometidas contra nós, tampouco o Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Então Jesus ali está dizendo que esse perdão diário que nós necessitamos, tão vital para o nosso relacionamento com Deus, ele acontece uma vez que nós estamos constantemente perdoando as ofensas as quais sofremos. Então você precisa perdoar para não ter a sua comunhão com Deus interrompida. Quando você não perdoa, é como se você estivesse colocando uma barreira entre você e Deus. E aquele fluir da graça de Deus que alimenta o seu coração, que abençoa, que vai nutrindo você espiritualmente, tudo isso é interrompido e você enfraquece espiritualmente. Em quarto lugar, as dádivas que Deus nos dá, as capacidades com as quais Ele nos abençoa, são para servir. Elas não são primariamente para o nosso engrandecimento pessoal, ou de modo nenhum para o nosso engrandecimento pessoal, e muito menos para a nossa ostentação. Então José nos ensina isso. Deus te deu capacidades, Deus te deu bens, mas isso não é primariamente e unicamente para servir você e os seus anseios. É fundamental você se manter humilde. É fundamental você lembrar de onde vem o que você tem, o que você é. Uma passagem que reforça isso, Deuteronômio 8, vamos até lá, por favor. Aqui Deus está falando com Israel, nos termos da aliança que ele fez com Israel, mas é evidente que daqui a gente extrai o princípio que orienta esse pensamento. Deuteronômio capítulo 8, verso 17. Deuteronômio 8, 17 afirma: não digas, pois, no teu coração. Isso é muito interessante porque, veja, ele não está falando apenas de você falar para as pessoas, né? Não, eu não falo para ninguém, não fico aí me exibindo, mas você pode fazer isso, ó, dentro do seu coração, né? Perante as pessoas, você pode colocar assim uma máscara de pessoa humilde, né? Não, toda a glória seja dada a Deus, né? Mas lá no seu coração você está falando assim, ó, toda a glória seja dada a Deus, né? Toda a glória seja dada a Deus. Então ele fala assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Então quem dá a força, quem dá a capacidade, é o Senhor. E Deus, irmãos, oferece dádivas, bênçãos, capacidades interiores, intelectuais,
para abençoarmos as pessoas, para servirmos os necessitados, para estendermos a nossa mão àqueles que estão precisando. Então, olhe para essa história de José e permita que o Senhor hoje incentive seu coração a fazer isso. Deus te abençoou com inteligência, com bens, com desenvolvimento interior, crescimento espiritual. Use isso para o benefício do povo de Deus. Essa, meus irmãos, é uma forma poderosa de usar os tesouros daqui dessa terra para adquirir tesouros no céu. José certamente fez isso. E eu quero terminar recordando vocês que há muitos aspectos da história de José que lembram o nosso Senhor Jesus Cristo. José começou o seu trabalho aos 30 anos. O nosso Senhor Jesus também começou o seu ministério cerca de 30 anos à cidade. José também foi reverenciado nas terras do Egito, como o nosso Senhor também foi reverenciado quando transitou nas ruas de Jerusalém. O José serviu as pessoas, promovendo para elas pão aqui da terra. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio a esse mundo e ele se ofereceu como o pão vivo que desceu do céu. José, ele passou pelo estágio de sofrimento e exaltação. O nosso Senhor também. Ele assumiu a forma de servo, ele se tornou como um escravo, mas Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a história do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a Escritura, de alguma maneira, sempre vai apontar para Ele. E Ele está aqui, essa manhã, irmãos, presente entre nós, ministrando ao nosso coração, fortalecendo a nossa fé e inclusive oferecendo salvação para você que ainda não entregou a sua vida a Ele. Se você crer que a morte dele foi um pagamento pelos seus pecados, você vai ser salvo, você vai ser incluído nessa família espiritual e vai ser objeto de todas as bênçãos que nós temos lido aqui nesse livro. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que a palavra do Senhor habite ricamente o nosso coração. Vamos orar a Deus nesse momento. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, nós glorificamos a Ti. Como é bom, Senhor, estar na Tua presença, ler a Tua palavra, investigar a Sagrada Escritura e compartilhar os ensinos, as aplicações da Tua palavra, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que tudo que falamos aqui essa manhã repouse em nosso coração. Que a vida desse jovem sirva de estímulo, sirva de modelo, mas principalmente, Pai, que Jesus Cristo, o homem perfeito, venha ser o grande exemplo para todos nós. Nos ajude, Senhor, a enfrentarmos os momentos de provação, a lidarmos com o isolamento, com o silêncio do Senhor. Aumenta a nossa fé para que nós continuemos frutíferos diante de Ti. Ajude-nos, Senhor, também a sepultar todas as mágoas sofridas, todas as decepções. Nos auxilia, Senhor, para que usemos todos os bens, todas as capacidades que o Senhor nos deu para glorificar o Teu nome e abençoar a vida das pessoas. Nós oramos por todas essas dádivas espirituais, pedimos que o Senhor abençoe o nosso coração, no nome de Jesus. Amém.